Oiê, tudo bem? Eu tava aqui pensando nas consultas que eu tive hoje e aí eu resolvi vir falar com vocês sobre esse assunto porque pode ser que te ajude de alguma forma. A questão é a seguinte: horários. Horário para dormir, horário para acordar, horário para comer, horário para beber água. E assim, tem pessoas que não entendem por que isso, né? E tem pessoas que não querem isso, querem ser livres. Eu quero ser livre, eu quero comer na hora que eu tiver fome, eu quero dormir na hora que eu tiver sono, não me enche a paciência com isso. A questão é que é importante a gente entender que existe uma coisa chamada fisiologia e existe uma coisa chamada cronobiologia. O que é isso? Horários, crono, né? Ok, vou explicar resumidamente. Agora tem cachorro. Vou explicar resumidamente. Vamos lá. Nós temos o ciclo circadiano, que vocês já estão acostumados a ouvir falar, né? O ciclo circadiano, relógio biológico, não é? Ok. A gente tem também o ultradiano, sabia? O ciclo ultradiano, já ouviu falar? O ultradiano é responsável pelos horários. Ultradiano são os ciclos de alimentação. E a gente tem também os infradianos, que esses só as mulheres têm, que são os ciclos mais longos, que está relacionado à menstruação, ciclo menstrual. Ok. Mas e daí, Sandra? E daí que quando você nasceu, né, formou lá seu DNA, né, você tem cérebro, dentro do seu cérebro tem uma coisinha chamada hipotálamo. Dentro do hipotálamo tem um núcleo chamado núcleo supraquiasmático. Esse núcleo, ele controla o relógio central do teu corpo. E ele controla o relógio central e o periférico. Nossa, tem relógio central, tem relógio periférico? Tem. O relógio central, que fica ali, onde eu acabei de falar, no hipotálamo, né, no núcleo supraquiasmático, ele vai controlar a questão, a função dele, real mesmo, é de estar controlando o teu relógio periférico, que está onde? Se o central fica no hipotálamo, o relógio periférico fica onde? Periférico, fora, né? Fora do núcleo. Tá nas células, em todas as nossas células tem esse relógio periférico. E a gente sabe que órgãos são formados de célula, né? Tá, então até aí tudo bem, né? Ok, o que acontece? Esse núcleo central, ele tem que controlar tudo isso, mas ele precisa de dois fatores externos que vêm de fora para que ele seja regulado. Então, assim, ele precisa de material para trabalhar. E o material mais importante para este núcleo supraquiasmático que fica no hipotálamo é a luz. O segundo mais importante é a alimentação. Ora, então peraí, eu tenho a luz que está relacionada ao ciclo circadiano, então aí eu já entendi alguma coisa. E eu tenho a alimentação, que é o ciclo ultradiano. Nossa, tá bom, vamos continuar. O que regula o nosso ciclo circadiano?
Ele regula muitas coisas, ele vai regular metabolismo, ele vai regular a parte neurológica, ele tem a função, porque como ele está controlando o periférico, então a função dos dois se misturam, né? Um depende do outro, você entendeu? Tá todo mundo no mesmo corpo, então um depende do outro para funcionar, você concorda? Tá bom. Então, o que acontece? Quando eu tenho problemas de insônia, ou eu não quero dormir, ou eu quero passar a noite acordada, eu vou ter uma desregulação no meu ciclo circadiano. Por quê? Olha o mecanismo. Vamos voltar para o núcleo central, que fica lá no hipotálamo. Como é que ele... Lembra que eu falei que a luz é o mais importante? É mesmo. Então, quando a luz bate na retina, acorda umas célulazinhas, que são as células ganglionares da retina. E aí, essas célulazinhas, que são ricas em proteínas, que nós vamos falar já, são os genes, né? Elas vão mandar uma mensagem para o nosso nervo óptico: olha, é dia. Entendeu? Então, o teu corpo começa a fazer tudo porque é dia, chegou luz. Não tem luz, já é noite. Então, esse núcleo supraquiasmático vai fazer o quê? Ele faz uma coisa lá no mecanismo dele chamado feedback negativo, entendeu? Então, quando é dia, por exemplo, alguns genes ficam mais quietinhos. Quando é noite, esses genes que ficam mais quietinho, ele vai e fica mais aberto. Então, depende, né? Se você quiser depois, eu posso explicar quais são esses genes. São 4, né? É o CLOCK, é o PER, é o CRI, é o BMAL1. São 4 mesmo. CLOCK, PER, CRI e BMAL1. E aí a gente tem mais outros 2, que caso o BMAL1 fique doidinho, a gente tem o Heavy Herb Alpha e o RORA, que vão chegar para ele e falar: vamos dar uma acalmada, tá? Então um reprime e o outro estimula, entende? É mais ou menos assim que funciona. Então vai depender do quê? Dos estímulos externos. Por isso é tão importante, meus amores, horário. Só por isso, tá? Porque tem pessoinhas, célulazinhas, que dependem do que você tá mandando para funcionar, tá? Então, não é uma questão de, eu quero ser livre. Vai ser livre, então, com obesidade. Por quê? Porque os desajustes, a falta de sincronização do núcleo central com o núcleo periférico vai trazer para você obesidade, vai trazer para você problemas cardíacos, vai trazer para você baixa imunidade. Você sabe que o núcleo periférico, a função dele é se comunicar com o fígado. Ele faz o quê? O metabolismo das gorduras, metabolismo dos carboidratos. Ele vai se comunicar com o tecido adiposo, armazenando, imobilizando as suas células de gordura. Ele vai se comunicar com o teu cérebro para dizer se é dia, se é noite. Os seus músculos têm a parte do controle de metabolismo energético. Então, se não tiver ordem, vai virar bagunça. Aí começa, né? A compulsão também, porque a alteração desses genes pode gerar uma alteração de um gene. Tava com ele na ponta da língua agora, sumiu. Por que eu sempre esqueço o nome desse gene, gente? MC4R, ponto. Esse gene MC4R, que também tem ação neurológica, ele é responsável por compulsão alimentar. Entendeu? Se o PER lá no fígado se desregula porque não sabe o que ele vai fazer, meu Deus, é dia, é noite, eu não tô sabendo, não me preparei, tô
tô aqui sem eira nem beira. Então é isso, tá? Tem que ter horário por causa disso. Eu não gosto de ser a mãe chata que fica dando, vai dormir, vai acordar, vai comer, né? Mas somos adultos e precisamos entender que estamos num corpo e precisamos saber como esse corpo funciona se queremos ficar aqui e sem doença, ficar bem, tá? Então é isso. Um beijo e qualquer dúvida escreva aqui embaixo. Tchau!